E aí, pessoas, vamos para mais um vídeo do Guia do Brasileirão aqui da QTV. Meu nome é Vitor Hugo, conhecido como VH. Estou aqui para vocês como analista profissional, há 19 anos com a empresa atuando no mercado profissional do futebol brasileiro e internacional. Dessa vez vou falar sobre o Juventude, já vou colocar na tela as informações que eu separei e fiz com muito carinho para vocês, tentando seguir o mesmo padrão para todos os clubes. Né, o mesmo tempo destinado, falando sobre as mesmas segmentações do jogo e informações padrão que estão para vocês aí na tela. O Juventude, a equipe gaúcha de Caxias. O time do Juventude fez 11 jogos na temporada, teve 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. As 3 derrotas, para vocês fazerem uma ideia, foi um jogo na segunda rodada do Campeonato Gaúcho, perdeu de 2-0 para o Inter de Porto Alegre, e uma derrota para o Grêmio no primeiro jogo da semifinal. O Juventude enfrentou 3 vezes o Grêmio esse ano, para servir de parâmetro, né? Até por ser um adversário da Série A. Venceu 2 vezes o Grêmio e perdeu uma. Só que não foi o suficiente, por exemplo, na semifinal, para fugir dos pênaltis, né? Aonde o Grêmio levou vantagem, chegou à final fazendo o Grenal e sendo derrotado pelo Inter. Então a equipe marcou 17 gols e sofreu 10 gols. Ficou com um saldo positivo de 7. 67% de aproveitamento na temporada. Dessas 3 derrotas, uma delas, eu citei as derrotas nos Grenais, mas a derrota mais doída da equipe foi justamente na eliminação da Copa do Brasil, na primeira fase, para a equipe que vem se destacando muito no futebol paranaense e até no cenário nacional. O Maringá venceu a equipe do Curitiba. Assisti essa partida, o Maringá foi bem superior ao Juventude, inclusive. O Juventude teve um desempenho abaixo do que vinha tendo, por exemplo, nos jogos do Campeonato Gaúcho, que eu também pude acompanhar. No estadual, como já dito, eles foram eliminados na semifinal pelo Grêmio, né? A equipe, no ano de 2024, né, no Campeonato Brasileiro anterior ao que começa agora no final de março, a equipe ficou em 15º lugar, com 39% de aproveitamento. Essa colocação é aquela que a gente fala que é o limbo, né? A equipe não pega a Sul-Americana, né, nem pré-Libertadores, menos ainda Libertadores, mas também não cai. Foi a situação do Juventude. Vocês podem ver, comparando com o aproveitamento deste ano, mesmo considerando que é o Campeonato Gaúcho, que não é do mesmo nível da Série A, eles estão com aproveitamento melhor com o treinador Fábio Matias, que está aí na tela, pode não ser conhecido por muitos de que estão acompanhando esse vídeo. Claro que o torcedor do Juventude vai dizer que, como assim, Vitor? Mas é realmente porque ele não é conhecido ainda do cenário nacional por todos. Não é um treinador ainda popular, melhor dizendo. Mas é um treinador que cresce dentro do futebol nacional, vem executando bons trabalhos, é bem falado nos bastidores da bola, né? Ele tem 18 jogos no comando do Juventude, com 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, tá? Um aproveitamento de 62%. E o porquê disso? É porque ele não chegou no início desse ano, tá? Fábio Matias, então, com um aproveitamento positivo, né, bem positivo, na frente da equipe do Juventude. Aqueles que querem saber um pouco mais, por exemplo, sobre o Fábio Matias, mas, Vitor, mas o Fábio Matias, esse treinador começou aonde, né? É um treinador de 45 anos, ele tem a minha idade, o Fábio Matias, apesar de ser uma idade considerada até jovem para treinador, né? Ele, na temporada do ano passado, ele fez 7 jogos no comando do Juventude, né? Chegou pegando só uma parte, né, do campeonato, com 3 vitórias. Ele tinha vindo antes do Curitiba, e para quem não lembra, ele era o auxiliar técnico do Botafogo e foi treinador do Sub-23 do Red Bull. Foi treinador também do Sub-20 do Flamengo, Sub-20 do Internacional, ou seja, no mercado da bola ele é conhecido, né, no mercado profissional de futebol, mas talvez do público em geral passe até a ser mais conhecido iniciando a temporada comandando uma equipe da Série A nesse momento, que é o Juventude. Tá? Continuando sobre o Juventude, eu destaquei esses 3 atletas, né? Considerando até que o Giancarlo está jogando, tanto ele quanto o Nenê, de meia atacante, né? Eu estava tentando sempre colocar o equilíbrio na apresentação em um defensor, um jogador de meio campo e um de ataque.
Mas é claro que não é uma regra que eu mesmo criei para as apresentações aqui do guia, mas não preciso seguir ao pé da letra, sendo que foi eu mesmo que criei a regra. Eu não vou me punir por isso. O meu amigo Alan Ruschel, meu companheiro de Chapecoense, um cara que eu considero um milagre estar em campo, espero que a vida dele se torne um filme. O Alan Ruschel é o lateral esquerdo da equipe, o Juventude conta com mais 2 na posição, o Felipinho, que veio do esporte, que acabou se contundindo, e o jogador Marcos Paulo, né? O Alan Ruschel, inclusive, é um dos líderes do time, né? Usa a tarja de capitão quando está em campo. O Nenê, que tem uma idade, digamos, mais avançada, para não chamar de velho, né? Experiente Nenê, que ainda dá suco, ainda tem suco aí nessa fruta, gente. Pode ter certeza disso. Dá para fazer um suco ainda com o futebol do Nenê, que ainda entra nas partidas e consegue fazer diferença. Um jogador de muita visão, uma ótima batida na bola, é claro que hoje para ele fica difícil acompanhar um ritmo de um jogo de Série A durante 90 minutos, mas é um dos destaques sim, do time, principalmente pela sua experiência e liderança. E à direita está Giancarlo, né? E eu fiquei na dúvida se colocaria ele ou o Batalha, né? Que são os dois chuta-chuta do time do Juventude, mas o Giancarlo, que já jogou no São Paulo, um atleta Ceará, Náutico, jogador também conhecido no futebol brasileiro, é uma das principais armas da equipe, seja na bola parada, né? Se vocês puxarem aí no YouTube, aí numa pesquisa, já que eu não posso mostrar vídeos aqui, senão eu mostraria, enquanto falava do Giancarlo, o golaço de falta que ele fez contra o Grêmio, por exemplo, lá do meio da rua, o Volpi não conseguiu alcançar. A equipe teve uma perda agora, digamos, recente. O jogador, o Eric Faria, um dos seus atacantes, tanto jogava pelo lado esquerdo quanto também de segundo atacante por dentro, vocês vão ver nos campinhos, acabou indo para o San Hyundai da Coreia e a equipe correu para ir atrás do Maurício Garcês, o jogador de velocidade que teve um certo destaque até no Avaí, um jogador que vem para suprir essa ausência, né? Mas também tem um Enio, aquele ex-Amazonas formado no Botafogo, que está na titularidade no momento, tá? As apostas do time, né? Claro que eu sempre não coloco todos os jogadores jovens que possam ter no elenco. Eu digo os que estão tendo mais oportunidade que eu vi que possam ter um destaque. O Davi Góes, apesar de reserva entre os volantes, quando atuou, né, teve boas participações, é um jogador que deve pintar durante o campeonato em algumas partidas, seja por mérito dele ganhar a posição, seja por suspensão de um titular e batendo na madeira, né? Não querendo mal dos outros, mas também contusões que podem vir a acontecer. E o zagueiro Abner, né? Esse sim, deixei para falar depois do Davi mesmo estando em cima aqui na apresentação. É um zagueiro da base do Juventude, que é titular do time no momento, mesmo tendo outros jogadores mais experientes, alguns contratados. É um jogador que vem tendo um bom desempenho, tem uma boa bola longa, né? Um lançamento, é um zagueiro alto, que tem velocidade, não é um cara de um primor técnico, de uma técnica para construção de jogada de trás, mas é um zagueiro que tem um potencial justamente pelo perfil dele, de ser um cara alto e ter velocidade, né? Que é muito importante para a função nos tempos de hoje no futebol. No departamento médico do Juventude, talvez a maior falta, a ausência que o time possa vir a sentir ou sentiu durante esse período agora recente foi do centroavante Gilberto, né? Aquele que esse mesmo que você pode estar imaginando, o Gilberto, que jogou no Bahia, jogou em vários clubes. O Gilberto está contundido, assim como o zagueiro Rodrigo San, né? Que teve destaque jogando pelo Mirassol, o Kaique, que já rodou, o volante também machucado, o Cipriano e o lateral esquerdo Filipinho. Cipriano com menos destaque, até porque não dá para nem cravar, né? Se desses jogadores quem recuperado estaria jogando titular. O Felipinho chegou a atuar, Felipinho ex-esporte, e imagino que o Gilberto também poderia estar atuando, né? Já que está jogando o Gabriel Tagliari, certo? Vamos lá. Eu puxei os últimos 4 jogos, fiz uma análise melhor para poder falar para vocês dos últimos 4 jogos, tirando aqueles que eu já acompanhei, porque eu gosto e acompanho o Campeonato Gaúcho por N motivos. Essa partida, por exemplo, Pelotas ficou com um jogador a menos boa parte do jogo e o Juventude, mesmo assim, não teve facilidade, né? Não dá para dizer que teve dificuldade de criação de jogadas. Criou bastante, mas teve dificuldade em concluir a gol. Acabou fazendo os gols nos últimos minutos, já nos acréscimos. Mas dá para você ver bem como funciona taticamente a equipe no sentido da formação, né? Essas duas linhas de 4
com 2 jogadores mais centralizados à frente, um que sai mais para buscar a bola, no caso aqui o Jean Carlos, né? O Eric Farias, que está aqui, como eu falei, já foi transferido, e jogam 2 pontas ou meia pontas de perna trocada, o que seria? É o destro pela esquerda e o canhoto pela direita. Numa partida, na antepenúltima partida da equipe realizada, o primeiro jogo da semifinal contra o Grêmio, veja que repete a mesma formação. Aliás, eu puxei durante todo o ano, nos jogos oficiais da equipe, sem contar o amistoso, só teve uma partida que o Fábio Matias fez uma formação diferente. Eu vou mostrar para vocês no campinho, tá? Então, predominou, só uma partida que não, então vamos dizer que predominou totalmente essa formação tática, né? Com 2 linhas de 4 e 2 jogadores mais à frente. Eu vou explicar melhor essa movimentação já no campinho para vocês, no Tactical Pad. Essa é a partida fatídica que eu citei, né? Em que o Maringá venceu e convenceu, né? Jogou melhor do que a equipe do Juventude. Talvez tenha sido um dos piores jogos do Juventude com relação ao desempenho das partidas que eu assisti. Talvez pelo mérito, né? Um pouco do demérito do Juventude, mas muito pelo mérito do time do Maringá, que é muito bem organizado, tem um coletivo forte, apesar de eu não conseguir citar para vocês aqui este jogador do Maringá é um espetáculo. Eu gosto muito do Rodrigo Santos, camisa 8, só para citar. E a equipe do Juventude teve dificuldades. Vocês podem ver até que o Mandaká estava jogando como meia mais avançado, ele que tem mais característica de volante, tiveram dificuldades e foram eliminados da Copa do Brasil. E aí chega na última partida, né, do Campeonato Gaúcho, em que o Juventude vence o Grêmio, mas é eliminado nos pênaltis. Se repete esse padrão, né? Tá vendo aqui o eu falei Tagliari, mas não é Tagliari, Vitor. É Gabriel Talari. Ele tá à frente aqui na função que seria provavelmente do Gilberto, ou até mesmo o Eric Faria poderia fazer, mas que já foi transferido. Então, a equipe que tem 2 volantes que são dinâmicos, que jogam próximos, mas que não tem imposição física e estatura, são jogadores mais de mobilidade mesmo, tem agressividade na marcação, circulam bastante para ocupar esse espaço, já que o meio campo em alguns momentos fica esvaziado do Juventude. O Batalha, esse jogador colombiano, que eu gostei muito desse atleta, confesso que antes, vendo o jogo dele, né, em outro momento da sua carreira, não me chamou tanto a atenção como vem chamando na equipe do Juventude, talvez por conta do bom momento que ele vive, né? É um jogador canhoto que busca muito a finalização de fora da área, é um jogador de 23 anos, ele é jovem, né? Tem uma compreensão física, assim, um cara de força, né? Ele também tem velocidade, mas ele é muito forte. Vocês vão perceber isso quando assistirem os jogos do Juventude. Um jogador que veio do Alianza da Colômbia, né? Um jogador de 1,71 m, nascido em Tumaco, na Colômbia. O grande, deixa eu ver o primeiro nome dele, é Emerson Giovanni Batalha, Batalha com 2 L's, Martinez. É um bom achado aí da equipe do Juventude, né? Porque é um jogador que é do Tajeres, que buscou ele no América de Cali, mas emprestou ele várias vezes porque ele não conseguia se firmar e ter destaque. Ano passado ele fez 39 partidas, 8 gols e 7 assistências. Aí sim, Juventude correu e buscou essa oportunidade, tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu voltar minha cara bonita para a tela cheia aqui e vou abrir o nosso grande, querido, prestigiado Campinho. Por favor, venha à tela, Campinho, por favor. Aí está ou não está? Está ou não está, Campinho? Está, como não? O Campinho, aí vocês podem ver as 2 linhas de 4 da equipe do Juventude, né, com o Abner e Adriano Martínez. Adriano Martínez é um jogador que era do Atlético Goianiense, né, um zagueiro. O Alan Ruschel aqui, lateral esquerdo. O Everton, que tem um bom chute de fora da área, inclusive ele reveza aí nas batidas de longa distância com o Jean Carlos, pega muito bem na bola, o ex-jogador do Sport. Os 2 volantes, o Daniel Giraldo, talvez não, né? Posso cravar aqui, menos conhecido do público, né? Por ser um jogador que não atuou em equipes brasileiras, né? Para você poder ter ele na lembrança, né? Um jogador de meio campo, apesar de 32 anos, né? Não é conhecido do futebol brasileiro, veio do Milionários da Colômbia, né? Um jogador que tem uma boa capacidade técnica, mas quem vai mais para o ataque, quem avança mais no time
entre os dois jogadores de meio campo é o Jadson, tá? O Jadson é o que tem mais chegada aqui para ocupar mais uma meia do que o próprio Daniel Giraldo, tá? O Enio, que é aquele jogador que teve um destaque no Amazonas, né, atuando pela Série B, é um meia-ponta que atua dos dois lados, mas que, com a saída do Eric Farias, vai ser provavelmente o titular do lado esquerdo, fazendo com que os dois jogadores que jogam por dentro do Juventude, um com característica de centroavante, né, o Tagliari, e o Jean Carlos, que é um meia, né, entre eles, o Jean Carlos é que vem mais ocupar o meio campo e se aproximar dos outros jogadores. Tanto que, na única partida que o Juventude jogou de maneira diferente, vou até colocar aqui o desenho tático, foi nesse formato, né, que podemos chamar de 4-3-3 ou 4-1-4-1, aí vai depender do posicionamento que o time tiver em campo, mas aí acabou, vamos colocar até que, vamos inverter só aqui, né, colocar o Jadson saindo um pouco mais. Quando eles jogaram dessa forma, não foi com esses jogadores, tá, gente? Foi num jogo lá atrás, em fevereiro, contra o São José, a única vez que teve essa mudança de esquema tático, tá? O que, na real, acontece durante a partida normalmente no time do Juventude, já que, como eu expliquei, olha, eu não preciso nem voltar para outra tela. O Giancarlo avança, né? O Jadson é quem sai mais, então acaba que o desenho do time fica muito esse. Lembrando a todos vocês, como eu sempre faço, né? Com bola, como que ataca com bola a equipe do Juventude. Posso até desenhar aqui para vocês, tá? Corredor aberto para os laterais. Tanto o Alan Ruschel quanto o Everton também vem por dentro. Mas eles fazem, mesmo que vamos dizer assim, essa linha de 4 por trás dos dois atacantes, tá? Com a chegada dos volantes. Claro, os zagueiros sempre ficam por trás aqui. E o bom goleiro Gustavo Criciúma, que tem bastante velocidade para fazer o líbero, né? Os dois volantes circulando aqui por dentro. O Batalha, que é o canhoto, vem buscar aqui essa faixa mais centralizada para buscar a finalização, assim como o Enio, que não é tanto de buscar a finalização de fora, apesar de, inclusive, contra o Santos ter feito um baita golaço fora da área, busca mais a individualidade, a tabela, o 1-2. O Batalha não, o foco dele é na finalização, né? E o Giancarlo, que chega como segundo atacante, que se deixar a bola livre na perna esquerda dele, tem muito êxito, né, na finalização, mas também vem buscar a bola, né, nessa movimentação junto com o Tagliari, que é um centroavante de mais mobilidade, tá? Menos em posição física, não é aquele centroavante apenas de última bola, certo? Uma das coisas que eu sempre anotei, né, para poder citar sobre os times é a relação de percentual de posse de bola que a equipe vem mantendo durante o ano. A equipe do Juventude, do treinador Fábio Matias, tem uma média de 60% de posse de bola nas partidas, acerta 82% dos passes, então tá com bons números. E tem uma coisa curiosa, até porque agora vou estar sempre comparando com times que eu fiz vídeo anterior, né? O time do Cruzeiro, por exemplo, que eu fiz o vídeo anterior, tudo bem que você pode ver isso como é vídeo gravado fora dessa ordem, mas só para comparar, né? Tendo já essa margem de comparação, deixa o adversário finalizar tanto quanto até um pouco mais, né? Por minuto no seu gol do que finaliza no adversário. O Juventude não. O Juventude finalizou em média 15 vezes esse ano no gol do adversário, enquanto os adversários apenas 9. Ou seja, é um time que tem uma boa consistência defensiva e o ataque cria bastante. Vamos ver como é que se vai suprir bem essa perda do Eric Farias, né? Não acho que o Garcês entra para ser titular, o que foi contratado. Quem ganha espaço é o Enio, mas o Gilberto talvez seja um jogador que ainda faça falta. Não consegui informações para saber sobre o retorno dele, como que ele está, mas eu até espero que algum torcedor de Juventude que assista, que acompanha, possa deixar um comentário a respeito do Gilberto, ok? Para citar, né, o ataque do time, como eles usam dois atacantes, ele acaba minimizando essa ausência de um centroavante, né, de ofício de última bola, como é o Gilberto. Como eu disse, o Tagliari não é... Ele, apesar de ser centroavante, ele também faz um 9,5, como a gente falava, né, um segundo atacante. Comparando ali Bebeto e Romário, seria o Bebeto, né? Mas, é claro, muitas vezes já jogou o Tagliari, inclusive, no Brusque, que fez muitos gols do centroavante, mas é a característica, né? Ele também sai para... Ele consegue jogar com outro centroavante junto com ele. A zaga mete experiência do Adriano Martins e do jovem Abner, né? Mas vejo um pouco de dificuldade desses dois jogadores em construir, né, em fazer aquela saída de bola com os zagueiros. Os dois volantes vêm buscar a bola para que eles façam essa saída com mais qualidade. Na transição ofensiva, ou para quem prefere chamar de contra-ataque,
a equipe se utiliza muito desses dois, principalmente do ponta pelo lado esquerdo. Antes, Eric Faria e agora o Enio. O Batalha não é um jogador de condução de bola muito em velocidade. Ele tem explosão, tem força, mas o Enio tem mais capacidade para fazer isso. Ou seja, é a principal arma para o contra-ataque. O Jean Carlos fica naquela... O Jean Carlos acaba sendo tanto o arco quanto a flecha. Por quê? Porque ele é um cara que pode receber esse passe no campo ofensivo para finalização. Né? Assim como ele, como meia de origem, tem um bom passe, né? Mas não é o cara da velocidade para fazer esse contra-ataque. Na transição defensiva, assim como outros clubes do futebol brasileiro, eles têm de certo ponto, uma margem para melhoria e crescimento com melhor desempenho na marcação dos laterais adversários. Vamos ver agora com relação ao Enio e o Batalha, né, que já que jogou mais o Eric Faria pelo lado esquerdo. Em alguns jogos a gente percebe que ficam sobrecarregados os volantes do Juventude, né, que acaba... Eu vou até voltar ao campinho para explicar algo sobre o Juventude, porque muita gente que vê a equipe jogando com só 2 jogadores no meio fala, tá, Vitor, mas quem é que faz o preenchimento de meio campo? É o próprio Batalha e o Enio, tá, gente? Meio que eles preenchem essa meia, tá? Digamos que até o Jean Carlos possa vir buscar aqui para liberar o corredor para os laterais, tá? Muito utilizado o jogador de perna trocada, o canhoto pela direita e o destro pela esquerda, por conta dessa estratégia, porque naturalmente são jogadores que buscam menos a linha de fundo e afunilam mais, tá? Tanto o Enio quanto o Batalha de um lado e de outro, ok? Mais algumas coisas a pontuar, eu citei durante o vídeo, as bolas paradas frontais, mesmo a média e longa distância do Juventude levam perigo ao adversário. O Everton, lateral direito, tem um bom chute, e principalmente o Giancarlo, como eu citei, o gol que ele faz contra o Grêmio. Com relação à estatura, é um problema do Juventude, sofreram com gols de cabeça, escanteios. Por quê? Porque o Juventude, se você pegar o time deles titular provável, é uma equipe que só tem 2 jogadores com boa estatura. Digamos, considerando que a boa estatura seria o alto, porque a gente está falando, né? Jogo aéreo. Claro que tem um jogador de 1,75 m que pode ter uma impulsão e saltar mais que um jogador mais alto, mas geralmente, até para fazer o casamentos que a gente faz na hora de fazer a marcação nos escanteios, bolas paradas, o time do Juventude tem 2 jogadores que são as duplas de zaga, inclusive um deles faz um gol no cruzamento do Enio no gauchão, que foi o Adriano Martins indo para a área, mas os outros jogadores buscam mais bolas rápidas, cruzamentos para trás ou aquela bola rápida para antecipar pelo chão e não ganhar pelo alto, né, por característica dos seus jogadores. O Juventude pode ter um problema aí durante o campeonato com relação a isso, principalmente nas bolas paradas, tá? O goleiro Gustavo, além de experiente, é um goleiro rápido, que consegue fazer aquela situação que a gente sempre fala de fazer a cobertura como se fosse um líbero jogador de linha. E embaixo das traves, ele é muito hábil, né? Um goleiro que fez boas campanhas pelo Criciúma. Né? Nas laterais tem o Everton e também tem o Reginaldo na direita, que é um jogador experiente, já com mais, vai fazer 32 anos, se já não fez. E o Felipinho e o Marcos Paulo, além do Alan Ruschel, tá? Então, são jogadores que acabam sendo utilizados, serão utilizados durante a temporada. E no banco de reservas, eu coloquei esse tópico aqui para poder citar, do lado direito também tem um outro ponta canhoto, que é pouco conhecido do futebol brasileiro, por ter atuado muito lá fora, que é o Pernambuco, que é um jogador que joga pelo lado direito e é canhoto. Pelo lado esquerdo, o time fica com essa carência. Agora o Garcês deve ser um jogador a brigar com o Enio pela posição. E tem o Mandaká pelo meio, além do Davi Góes. Então, digamos que são os titulares e respectivos reservas. E o principal deles, o Nenê, que pode entrar na vaga do Jean Carlos, como pode complementar, sendo mais um jogador a se somar ao Jean Carlos. Os dois que são meias canhotos, né? Meias esquerdas de origem. Tá certo? O que mais poderíamos dizer sobre o Juventude? Temos que esperar os jogos, né? Claro que quando houverem mudanças e tal, alguns dados aqui podem ficar defasados que foram apresentados, como uma nova contratação nessa janela de exceção que está acontecendo agora. Mas essa foi minha contribuição para vocês, cumprindo o nosso combinado na QTV, com o Guia do Brasileirão. Dessa vez o Juventude espera que amanhã vou soltar mais, e dessa vez até acho que vão ser 2 ou 3 times no mesmo dia, para a gente conseguir acelerar esse processo e atingir os 20 times de Campeonato Brasileiro de Série A. Beleza? Se você gostou, dá o like. Ficou com alguma dúvida, quer interagir comigo? Faz um comentário que eu volto com você para a gente fazer aquele bate-bola legal nos comentários aqui no vídeo
que dessa vez é gravado, coisa que na QTV é até difícil de acontecer, que é tudo ao vivo. Mas esse vídeo aqui foi gravado ao vivo. Não tem edição nos vídeos do Guia, não, amigão. É do começo ao fim, né? De uma vez só, não tem corte, não tem edição, você pode reparar aí. E é isso aí. Eu gosto de fazer ao vivo, até na hora de gravar. Valeu, um abraço. Obrigado por você ter assistido, hein?